Tema de hoje: não deixe para depois. Tem coisas que nós não podemos deixar para depois, porque a gente não sabe se o depois vai vir. Algumas coisas, quando deixamos para depois, esse depois pode ser tarde demais. Algumas pessoas acabam carregando verdadeiros traumas em suas vidas, pelo fato de que não se acertaram com pessoas a tempo. No atendimento pastoral, e imagino que os pastores e psicólogos aqui que já atendem pessoas devem saber muito bem que um dos traumas terríveis na vida de uma pessoa é quando ela pretendia fazer algo com alguém, adiou, e esse alguém morreu. Aquela sensação de eu poderia ter feito antes, por que eu não fiz? Essa é a sensação de pessoas que muitas vezes ficam deixando para depois para se resolver alguns entraves na sua vida, ou alguns entraves num relacionamento como um casamento, por exemplo. E aquilo que antes era somente um cisco, agora é um muro entre eles. Aquilo cresceu. Essa semana eu li algo um comentário de um trecho do livro O Pequeno Príncipe, e a pessoa citava ali sobre aqueles baobás. E é interessante, o baobá, ele um dia foi pequeno. Um dia ele foi pequeno. Então, se eu souber tratar com estes na minha vida, enquanto são pequenos, eu ainda tenho solução, mas se eu deixar crescer, eu não arranco mais com as minhas mãos. Uma erva daninha ou alguma plantação que você não queria no seu jardim, enquanto ela é pequena, você com uma mão você arranca com raiz e tudo. Mas quando ela é muito grande, tem que ser feito quase como uma operação cirúrgica ali, para ser extraída com raiz e tudo. O que deixa para depois pode se tornar muito perigoso. Não se refere só às questões nossas relacionais, mas, por exemplo, eu me lembro, há um tempo atrás, quando eu apresentei aqui nas telas, um planejamento econômico. Se você guardar tanto por cento do seu salário, 5%, 10%, 20%, em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, você vai ter tanto. E aí, quando a gente chega naquele famoso dos 5 anos, se eu tivesse guardado tanto por cento do meu salário por 5 anos, eu teria tudo aquilo. E a gente fica assim, uau, que coisa maravilhosa, eu estou pensando então em começar a guardar, daqui a 5 anos eu vou ter aquilo. E eu procuro te lembrar, se você tivesse seguido nossa orientação há 5 anos atrás, você já teria isso hoje. Então, às vezes nós deixamos para depois coisas que devemos fazer e nos arrependemos. Faz tempo que talvez você está incomodado em organizar suas finanças e começar a fazer uma poupança. Vem a crise e você fala, por que eu não guardei? Está deixando para tarde demais. Tem coisas que quando deixa para depois, simplesmente não tem mais jeito. Alguns de vocês talvez nunca chegaram a realizar a carreira dos sonhos que queria, porque não estudou. E não estudou porque deixou para depois. E sempre o depois é assim, é igual dieta, amanhã eu começo, não é? É igual exercício, eu estou me planejando. E nunca chega esse dia. Deixamos para depois e esse depois pode nunca vir a acontecer. Não deixe para depois é o tema de hoje. Mas nós vamos começar a estudar um texto que aparentemente parece que não está falando disso, mas está. O texto se refere a uma parábola que Jesus conta, que já na sua tradução para nós, já nos deixa assim com algumas dificuldades de compreensão, porque são aculturais a nós, chamada Parábola das 10 Virgens, constatada em Mateus capítulo 25, de 1 a 13, texto que eu vou lê-lo aqui inteiro, e eu peço que você me acompanhe, os textos vão estar nas telas aqui, para que nós possamos acompanhar. Até porque quando a gente fala assim, 10 virgens, a gente já imagina uma coisa, sei lá, uma coisa meio muçulmano indo para o céu, sabe? Não é? A gente imagina uma coisa diferente do que na nossa cultura é citado. Esse termo não está muito adequado, talvez, mas nós vamos entender isso no desenrolar e no abrir dessa parábola, dessa mensagem.
Acompanhe comigo a leitura, Mateus capítulo 25, a começar do versículo 1, o texto diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens. Uma pausa. Logo aqui você já pensa, aliás, aí Jesus está falando do céu. Queridos, Mateus usa reino dos céus porque na sua escrita diretamente a um povo judaico, ele não poderia usar a expressão reino de Deus. Reino de Deus é utilizado em Marcos, Lucas, mas não é utilizado por Mateus. E reino de Deus, na pregação de Jesus, não está falando de futuro. É futuro sim, mas é um futuro a partir de agora. É um futuro a partir da presença de Jesus, ali se inaugura o reino dos céus. Ao ponto de Jesus ter dito, por exemplo, ali uma vez Jesus disse o seguinte: o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está entre vós. Qual é a primeira pregação de Jesus? É chegado o reino dos céus. Então não está falando de vida após morte aqui. Mas há uma tendência nossa a ler um texto como esse, achando que Jesus está falando da vida após morte. E Jesus está falando sobre tempo presente. O que você decide de agora em diante, entra ou não entra no reino? Você vai ou não vai experimentar a vida de Deus? Vamos ler o texto novamente. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou para chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Aqui nós estamos diante de uma festa de casamento dentro da cultura do Oriente Médio. A prática do casamento, dessa festa de casamento deles, é muito diferente da nossa. Quando você ouvir um noivo, não imagina um cara de smoking ou terno, a noiva não imagina alguém de branco, véu e grinalda. Não imagine um corredor onde a noiva entre, não imagine nada disso, porque não é assim que se dá naquela cultura. O que precedia esse momento da chegada do noivo era algo mais ou menos assim. Uma multidão de vizinhos e parentes começam a se reunir em frente à casa do noivo. Esses são os convidados. As casas normalmente não são muito grandes, as festas elas são feitas praticamente no quintal. Portanto, as pessoas chegam, vão ficar ali na rua, no vilarejo, batendo papo. É o momento, estão aguardando a tal festa onde vão chegar, para onde vai chegar o noivo. O noivo, junto com um grupo de amigos, sai da casa dos pais e vai até a casa dos pais da noiva para buscá-la. Quando ele vai até a casa da noiva, obviamente que ele é avisado que a noiva está pronta, então ele vai até a noiva. Ao chegar lá, a noiva sai, ele a coloca em um animal para poder transportá-la, para que ela não venha andando. E aquele grupo de amigos começam então a algazarra.
Na nossa cultura, isso se faz depois que se casam, quando se coloca, por exemplo, latas atrás de um carro, fazendo barulho nas ruas. Acho que isso nem hoje em dia se faz mais isso. Mas aquela barulheira toda para dizer para todo mundo, olha, são noivos, se casaram. O que se fazia naquele tempo era o seguinte, os amigos do noivo, eles eram aqueles que iam na frente avisando todo mundo e gritando e fazendo algazarra. E a multidão toda do vilarejo poderia ir se juntando a toda aquela algazarra. Era festa, gente, era festa. Então vinha o noivo e a noiva, e então os caras vinham gritando na frente um pouquinho, olha, eis o noivo está vindo. E todo mundo saía na porta, vamos ver o noivo, a noiva, olha que bonitinhos, vamos ver. Mesmo aqueles que não iam participar da festa, saíam para ver tudo aquilo. E o que se fazia é que esse trajeto era prolongado. Se a noiva morasse aqui, a noiva morasse na rua de cima, eles iam lá para baixo primeiro, passavam em todas as ruas, se possível, passariam em todas as ruas do vilarejo, todas. E devagar, e claro, vem pessoas que às vezes, como principalmente ancião, mulheres ou homens idosos, quando viam o cortejo e saíam, por serem muito respeitados naquela cultura, se eles quisessem parar e abençoar os noivos ali, tudo parava para que eles os abençoassem. Entenda, abençoar não é fazer uma oração como é nos nossos dias, seria proferir algumas palavras de bênção e paz sobre as pessoas, e todo mundo vibraria e continuaria o cortejo. Enfim, é uma festa que vai envolvendo o vilarejo todo, e esse trajeto vai se prolongando. Vai aumentando esse tempo, sem contar que, desde aqueles tempos, as noivas sempre atrasam. Então, com certeza, o horário programado não foi assim tão bem respeitado, porque dá para notar na história que o noivo chegou depois do momento em que nós imaginávamos. Normalmente, os casamentos acontecem durante o período do verão. Naquela região do Oriente Médio, é quase que 7 meses ali de verão quente, de céu claro, sem chuvas. São estações muito bem definidas, diferente da nossa aqui, que você tem inverno, verão, outono e primavera numa só semana, e algumas vezes no mesmo dia. Você já percebeu isso? Ultimamente em São Paulo tem sido assim, você sai pela manhã, você passa protetor solar e leva o guarda-chuva. Porque você vai enfrentar chuva e sol no mesmo dia. Se bobear, uma blusa junto, enquanto você tem uma camiseta por baixo para o momento de calor. Porque você não sabe o que te espera. Lá são muito definidas as estações, e por isso elas eram feitas em períodos quentes, ao longo do verão, então à noite não havia chuvas. As pessoas então, lá na rua, em frente à casa do noivo, ficavam esperando o anúncio da vinda do noivo para fazer a última parte do cortejo, porque é um cortejo que vai se firmando. Ao começar da casa da noiva, começa-se o cortejo com aqueles poucos, vão se juntando pessoas no caminho e já tem uma turma esperando lá na casa do noivo para se juntar ainda ao cortejo. Eles não esperam o noivo chegar até a casa, eles vão até o lugar mais próximo em que ele estiver para se juntarem e virem. E essa chegada do noivo, embora o texto aqui só cita o noivo, deixe-me te lembrar que ele só cita o noivo porque está implícito dentro do contexto de que a noiva já está com ele, porque assim se fazia naquela cultura. Estou dizendo isso porque eu já vi, por exemplo, discussões até teológicas sobre isso. Eu me lembro uma vez um pastor falando comigo, falou: Anésio, na sua igreja você deixa o noivo lá na frente e a noiva entra? Porque pela Bíblia Sagrada, é o noivo que entra e a noiva fica esperando. Nada disso, você está com a mentalidade do nosso casamento, isso que eu chamo de anacronismo. É você tentar pegar uma história de um tempo e encaixar dentro dos padrões culturais de hoje. Não é assim que acontece. Então o noivo, juntamente com a noiva, já chegam para a festa. E isso aconteceu o quê? De noite já. Demorou demais. Normalmente no verão, por exemplo, quando eu estava ali num meridiano muito próximo ao que é dessa história, quando eu estava ali na costa leste da África, 4:30 da manhã, por exemplo, já era dia.
As pessoas acordam muito cedo ali. Então, o dia amanhece e você acorda. E você já se levanta e começa o seu dia. 6 horas, anoitece. E ali já é a hora de uma última refeição ou ir dormir já. Acontece que o texto fala que o noivo chegou à meia-noite. Talvez pelo dia muito quente, tenha se planejado para se iniciar a festa já mais à noite, quando era um pouco mais fresco. Mas visto o cortejo, soma-se o atraso da noiva, meia-noite é o horário que eles vêm chegar. A história começa contando de 10 moças que carregam as suas candeias e as suas candeias estão acesas. Explicando isso para vocês, o texto fala virgens porque é a expressão que se dá para moças. Entenda a minha expressão, é meio estranho hoje já na nossa sociedade você relacionar moça e virgem como sendo sinônimo. Naquele tempo, ou é virgem ou é casada, ou viúva. A solteira é chamada de virgem. Agora, ajusta-se também o tempo. Quando eu falo moça, você imagina talvez umas meninas de 20, 21 anos de idade, também não é esse o contexto. É muito provável que Maria tenha se casado com José aos 16 anos de idade. Então, uma moça, entenda-se aquilo que nós talvez falamos de mocinha, mas não menina, uma menina que já passou pelo período menstrual e logo após esse período menstrual já é essa mocinha. Nós estamos falando talvez de 13 anos de idade aqui, as meninas. Então essas 10 são garotas de 13 anos de idade mais ou menos, que estão com as suas candeias acesas. Candeia, aliás, por gentileza, eu deveria ter ampliado esta imagem aqui, eu acabei me esquecendo, mas aqui está uma lamparina, ou uma candeia. Chame-a de lâmpada, como alguns textos da Bíblia Sagrada citam, algumas traduções, lampião, lamparina, luminária, candeia, era isso. Elas carregavam este objeto. Esse objeto ele era assim, normalmente feito ali de argila e dentro se tinha óleo, azeite, um pavio, acendia-se o pavio e ali ele ia consumindo aquele óleo ao longo do tempo e preservando o pavio para que durasse mais tempo nessa mesma questão. Alguém aqui já usou esse tipo de lamparina? Eu tinha na minha casa lamparina dessa. Alguém já usou esse tipo? Meu pai chamava de lamparina, só que o nosso era querosene que era usado. Esses daqui eram óleo de azeite. Normalmente, os rapazes andavam à noite sem candeias. Eles não usavam. As noites são claras no verão da região. O brilho da lua, das estrelas, eles são suficientes para isso. Mas moças e mulheres sempre carregam as suas candeias. É mais uma situação cultural do que propriamente uma situação de iluminar onde elas vão andar. Porque junto com isso está ligado a sua reputação e talvez até sua própria segurança. Elas dependiam das suas candeias. Uma mulher não casada ou virgem, como é citada aqui no texto, uma moça andar por aí no escuro sem uma candeia na mão era algo impensável, não se fazia. Porque quem estava no escuro e era mulher era porque estava aprontando alguma coisa ou estava disponível para alguma coisa. Portanto, qualquer mulher, entenda bem, direita, correta, ela andaria com a sua candeia, todas usavam isso. E as moças, elas carregavam as candeias, note que essa daqui não é aquele lampião que você anda pendurado, mas uma que você carrega aqui nas mãos, porque ela não é para iluminar os seus passos no chão, não é para isso, é para iluminar o seu rosto, para que qualquer pessoa que chegue perto possa te ver, saber quem você é, reconhecer e saber para onde você está indo.
As moças andavam dessa maneira para dizer, olha, minha vida está às claras, eu sou uma moça de direito, sou uma moça correta, preciso caminhar aqui à noite e estou aqui mostrando quem eu sou. Estou dando a minha cara aqui, estou mostrando quem eu sou. Então essas meninas de 12, 13, 14 anos de idade, 10 delas, cita aqui o texto, estavam com as suas candeias acesas e foram lá e ficaram lá na porta, aguardando aquele momento. Agora, acordou 4 e pouco da manhã, a ansiedade que essas meninas estavam de fazerem parte daquele cortejo, daquela festa, talvez se arrumaram o dia inteiro para aquilo, dormiram. Teve uma hora que o sono bateu e todas elas dormiram. O cortejo demorou mais do que o esperado, mais do que o entusiasmo dessas menininhas pudesse prever. Finalmente o cortejo vinha se aproximando e à frente do cortejo lá vinham os rapazes gritando para que os vizinhos saíssem para ver. Mateus 25, 6 diz assim, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Ou como diz a versão tradicional, né? Eis o noivo, saía ao seu encontro. Quando o pessoal da casa dos pais do noivo, onde era a festa, escutam isso, saem todos na direção do cortejo. Então as mocinhas, acordado naquele momento, começam a fazer os ajustes necessários na sua candeia, porque elas ficaram acesas muito tempo. Tinham que ajustar novamente o pavio, que ele vai se queimando aos poucos, então tem que fazer um ajuste, puxá-lo um pouquinho mais, tem que repor o óleo do azeite, porque por isso algumas delas, precavidas ou prudentes, como é a lição do texto, trouxeram óleo extra. As outras 5, insensatas, imprudentes. Eu estava conversando com meu filho, ele é um adolescente, 13 anos, então eu queria encontrar as palavras adequadas para explicar isso. Eu falei o seguinte, Du, como é que se chama? Entenda bem, imagina uma situação, vai ter prova com consulta e aquela menina, eu chamaria de cabeçudinha, e aquela cabeçudinha deixou o livro em casa, porque veio sem pensar para a aula. Como é que você chamaria alguém assim? Ele falou, monga. Eu falei, então essas mongas, cabeçudinha, ou sem noção, está aí um outro sinônimo. Havia 5 dessas, e 5 prudentes, que se prepararam. Eu falei, Du, e aquelas que estudaram e levaram o livro para a escola? O que são? Ele falou, são responsa. Então, 5 mongas e 5 responsas, 5 prudentes e 5 tolas e insensatas. Uma outra tradução, em vez de prudente, fala 5 sábias. As 5 insensatas percebem que seu azeite não vai ser suficiente. Elas então vêm pedir às amigas, e as amigas respondem negativamente, dizendo que não tinham o suficiente para repartir, pois se o fizessem, seriam 10 meninas assim. Alguém diria, mas por que isso? Sim, elas estavam junto com as pessoas, é indecente uma menina andar à noite sem a sua lâmpada, porque ela está dizendo que ela está nas escuras, que ela tem coisas ocultas em sua vida, ou que ela está disponível para outras coisas, igual uma prostituta. Então, nenhuma dessas moças sairia sem candeia. Elas iam até lá embaixo, onde o pessoal veio avisando que o noivo está chegando, para vir no cortejo que vem lentamente. Elas viram que não tinha suficiente, ia chegar lá, ia se apagar, e aí o que elas tinham que fazer? Tinham que entrar para dentro de uma casa. Não poderiam caminhar nas ruas nesse horário, mesmo em grupo de pessoas. Todo mundo se conhece num vilarejo assim, então certamente elas conseguiriam alguma casa para pedir emprestado, algo parecido. O texto diz que elas saíram para comprar. O noivo chega junto com a noiva. O texto não fala que ele estava junto com a noiva, mas pela cultura nós sabemos que é esse o trajeto. Depois dele entrar, as portas se fecham, porque já é noite, dá a entender que se trata de uma casa um pouco rica, com muros um pouco altos, e as portas se fecham. Quando elas finalmente conseguem o óleo que precisam, as outras 5 já entraram e as portas estão fechadas. O senhor responsável ali pela porta
Quando elas batem, ele fala: não conheço vocês, não sei quem são. Embora a parábola ela se encerra aqui, é importante saber que essa é daquelas histórias em que o fim da história fica para o leitor. Afinal de contas, elas conseguiram entrar ou não conseguiram? Ficar de fora ou qual é a lição aqui? Afinal de contas, no Oriente Médio, é uma coisa interessante, né? Na nossa cultura não é tanto assim, mas você pega uma cultura como a europeia ou a norte-americana, se alguém pega e fala para você, não. Se você vai argumentar, ele vai falar, eu já lhe disse o que, senhor? Eu disse não. Então não é não. As culturas são muito claras, principalmente europeia ou norte-americana. Aqui no Brasil não é bem assim. Oriente Médio é menos ainda. Um não no Oriente Médio nunca é uma negativa. Não é uma pausa para a gente negociar. Seria mais ou menos isso. Eu quero entrar, não pode. Ele não está dizendo que não pode, ele está dizendo não, mas e aí? Explica, negocia, você vai negociar, você sempre pichincha, entendeu? Então nós não sabemos se elas entraram ou não, mas a gente subentende que ainda assim elas tiveram que negociar. Mas a força da parábola, ao terminar aqui, é mostrar sim que elas ficaram fora da festa, elas estão de fora. Mateus 25:13 diz assim, como uma moral da história: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Fica claro para qualquer leitor que a parábola fala de estar ou não estar preparado, ser ou não ser responsável. É disso que a parábola está falando. Temos duas formas de leitura dessa parábola. Uma delas, quem tem uma mente apocalíptica, se a sua formação teológica é do tipo apocalíptica e você acha que tudo isso daqui vai acabar um dia, que nós estamos nos sinais dos tempos mesmo, é óbvio que só lhe resta olhar esse texto como um alerta para ele estar preparado para um dia do casamento entre Cristo e a igreja. Mas sobre a maneira de olhar esse texto, é importante você ler, você que lê dessa maneira, entender na sequência do texto, onde Jesus conta uma outra parábola emendando, são duas parábolas que emendam a essa. A segunda que ele emenda, ela vai falar o seguinte, que lá naquele último dia, então, o Senhor vai estar sentado no seu trono, e virão diante dele algumas pessoas que disseram, e aí Jesus fala, mas eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, e depois fala para aqueles que vão entrar, vocês me deram de comer, vocês me deram de beber, e eles falam, quando é que te vimos com necessidade, Senhor, e te suprimos? E ele vai falar, quando vocês fizeram algum desses meus pequeninos, algum dos necessitados, vocês fizeram a mim. É importante nós lembrarmos que o estar preparado, dentro do contexto de Mateus, tem a ver com ter dado comida ao faminto, acolhido o estrangeiro e visitado o enfermo, e isso são apenas exemplos de situações generosas que nós possamos fazer. Então, a candeia cheia de óleo nesse texto não está falando sobre o cheio do óleo é quem fala em línguas, o cheio de óleo é quem passou por essas unções que aparecem nos movimentos atuais, porque o texto não se refere a isso. Quando Jesus falou isso, nem igreja existia ainda. Uma outra coisa importante se lembrar, que quando Jesus está ministrando não havia igreja, e esse conceito de casamento entre Cristo e igreja não aparece ainda nas palavras de Jesus. Agora, se você não tem uma mente apocalíptica e você tem uma mente prática, quando nós olhamos para um texto desse, é importante nós entendermos duas coisas. Uma, o que o povo a quem foi dirigido esse texto entendeu? Nós já contamos aqui a parábola explicando, já dá para você ter uma ideia do que o povo vinha entendendo dessa parábola. E o segundo, o que é que isso significa para mim hoje mesmo, domingo, na minha vida? O que isso pode me orientar? É aqui que vem algumas lições importantes que eu acho. Quando nós teorizamos demais, nós podemos perder uma lição óbvia que está na nossa cara do texto. Eu não sou desses que fico procurando lições profundas e significados profundos no texto. Eu quero esmiuçar o texto para saber o seguinte: a quem ouviu esse texto pela primeira vez, entendeu o quê?
Porque os grandes ensinamentos de Jesus não foi dado a filósofos e teólogos. Os ensinamentos de Jesus foi dado para pescadores, gente que colhia, gente que era agricultor, gente simples. Então os ensinos de Jesus dava para se entender enquanto ele falava. Eram simples. Quando buscamos significados muito profundos nos textos, corremos o risco de perdermos o simples, a lição imediata. Isso me faz lembrar uma história. Eu particularmente gosto muito de Sherlock Holmes. Gosto do estilo de literatura e curti todo o seriado que já assisti referente a esse personagem. Conta-se uma história acerca de Sherlock Holmes e Dr. Watson, que eles foram acampar. Depois de uma boa refeição e uma garrafa de vinho, se deitaram para dormir. Algumas horas depois, Holmes acorda, cutuca o Watson e fala para o seu amigo, que ali dá aquela acordadinha também: meu caro Watson, olhe para cima e diga o que você vê. Watson então respondeu: vejo milhares e milhares de estrelas. Holmes então pergunta: meu caro Watson, o que isso então significa para você? O que isso lhes diz? Watson ponderou por alguns minutos e começou a responder: astronomicamente, isso quer dizer que há milhares de galáxias e potencialmente bilhões de planetas. Orologicamente, eu deduzo que são aproximadamente 3h15 da madrugada, pela altura que se encontra a estrela polar. Teologicamente, eu posso ver que Deus é todo-poderoso e somos minúsculos ao extremo diante desse universo maravilhoso. E o Watson, e o Holmes só fazendo assim para ele: mais. Ele: meteorologicamente, eu suspeito que teremos amanhã um lindo dia. E você, meu caro Holmes, o que você diz? Holmes ficou em silêncio por alguns minutos e então falou o seguinte: Watson, seu bobinho, algum canalha roubou a nossa barraca e você nem notou. Estava na cara e ficou voando em outras questões. Gente, o que me atrai no jeito descomplicado de Jesus lidar com as coisas é incrível, porque Jesus ele era assim, ele era do óbvio. Ele falava, as parábolas dele eram óbvias. Você vê que Jesus chega assim e conta uma história dizendo: ninguém edifica uma casa sobre areia, ele edifica sobre a rocha. Eram padrões de construção da época. O que Jesus está falando? Está falando, é o óbvio, é o lógico. Jesus falando: faça o óbvio que a sua casa não cai. Você fica aqui querendo ser criativo demais, você pode acabar estragando algumas coisas. Eu não gosto de religião complicada, e nem de olhos que vêm tão longe e não enxergam o imediato, o prático e o óbvio. Vamos ver o imediato, o prático, o óbvio desse texto. Gente, está claro o texto. Entrar para o casamento é entrar para o melhor da vida. Aliás, me diz uma coisa melhor naquela cultura do que um casamento. Não tinha. É uma cultura que você não tem lugares para ir como nós temos para passear na nossa cultura. Aqui você, por exemplo, trabalha, você chega em casa e fala: eu quero ir num cinema, eu quero fazer tal coisa, eu quero até jogar um esporte à noite, se tem iluminação para isso. Você tem uma opção de lazer imensa. Nós estamos falando de uma cultura que entenda, volta no tempo, meu querido, sem água encanada, sem rua asfaltada, você está falando sem recursos, sem lugares para ir, sem luz elétrica. Você está falando de uma cultura que à noite é horário de dormir, só isso. Agora, uma festa, e festa de casamento era o melhor que tinha para ir. Primeiro que tinha a melhor comida e abundância. Algumas dessas culturas só se come uma refeição por dia, e aqui na festa de casamento é assim: come à vontade.
Outra coisa que tinha vinho à vontade para todo mundo também. Tinha também festa, companhia, os amigos, brincadeiras, danças, música. Geralmente os melhores músicos iam ali, se revezavam tocando lá no local. Tudo era bom. Você ser convidado para um casamento era um negócio assim, a festa do ano, o lugar legal para ir. Então o que o texto quer nos mostrar é que nós podemos perder o melhor da vida se nós não nos prepararmos para isso. As horas da vida estão passando, as surpresas podem acontecer no momento em que nós não estamos preparados e nós podemos ficar de fora. Então vamos tirar lições desse texto. Eu até vou começar citando algumas expressões até um pouco dramáticas, como falar de morte, por exemplo, mas ao falar de morte, eu quero apenas te mostrar o lado dramático que é a vida humana e a brevidade que a vida é. 3 lições eu tiro daqui, a primeira delas, já citada aqui há um ano atrás, é essa: vive melhor quem já está preparado para morrer. A vida é assim. Eu vou morrer, você vai morrer também, é uma constatação aqui. A morte vem para todos. Maus e bons, gente legal ou não, campeão do Brasileirão ou não, né? A morte vem para todos. Vive melhor quem já está preparado para morrer. Eu não disse que você tenha que desejar morrer. Eu não quero morrer. Não se escandalize comigo, eu não quero morrer. Eu sei que eu vou, eu não quero. Alguém diria, Edson, você não quer morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor? Ótimo, essa é a citação de Paulo apóstolo, mas lê o seguinte dele. Porque Paulo apóstolo escreve aos Filipenses dizendo o seguinte: eu quero muito morrer e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Maravilha, vê a continuação do texto, ele falou, mas como meu ministério é útil aos irmãos, eu acho melhor eu ficar vivo e tudo mais. Então eu quero que os irmãos orem pela minha libertação. E, Paulão, aí, mano... O dia que eu encontrar Paulo, eu vou falar, mano, é nóis. O que eu disse não é que eu tenho que pensar na morte no sentido, eu tenho que ficar pensando na morte, mas pensar na morte não vive. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que estar preparados para morrer. Como é que se prepara para morrer? Não, o que eu quero dizer preparado para morrer é o seguinte: eu tenho que ter uma constatação, a vida é curta. A vida é curta. Ela é muito curta. Repito aquela imagem, você passeia num cemitério e vê a lápide, uma data, um traço e outra data. A primeira data é nascimento, a outra data é a morte. O que é aquele pequeno traço? A vida. A vida é esse traço. A vida é assim. Aqueles que estudam história, por exemplo, pensem em termos de... O que é 100 anos de história? É nada em termos de história. Pense em termos... Se você então estudou geologia, meu Deus do céu, quando você vai examinar em termos de datações, 100 anos, não dá nem para calcular. É pouco demais. E para nós, alguém que viveu 100 anos, já estourou a boca do balão. O cara foi um sucesso de anos vivos. Nossa vida passa rápido, a minha, a sua passa rápido. Vocês perceberam que nós já estamos quase no fim do ano? Vai me dizer que você já não pensou aquela conversa de elevador? Passou rápido, hein? Eu nem vi. Todo mundo fala essas mesmas coisas. Mais uma constatação. Não é só a vida que passa rápido, a juventude passa rápido. Seu vigor físico e o pique para fazer alguma coisa revolucionária vai embora. Às vezes eu vejo o ardor de alguns jovens querer fazer algumas coisas, eu olho, eu sorrio, eu acho o máximo, mas eu falo, eu já passei dessa. Já não é mais para mim. E o detalhe ainda, não é só
assim, pensar que a vida é curta, no sentido de que eu vou viver até, a estimativa de vida é 75, 80 anos. Se você se cuidar, chega aos 90, passou daí, meu amigo, é lucro puro. Mas a gente está pensando lá nos 80, 90 ou 100 anos de idade, mas pausa, pare para refletir mais uma coisa. Ninguém sabe a hora da sua morte, da sua própria morte. Pessoas morrem aos 20, aos 30, aos 40. Acidentes acontecem. Surpresas. Nenhum de nós sabe quando vai morrer, entretanto, qualquer um de nós pode, durante a vida, durante o seu tempo vivo, ou seja, hoje que você está vivo, você pode escolher do que você quer ser lembrado depois. Segundo Agostinho de Hipona, ele diz, era um bispo da igreja, ele fala que aí é o começo da vida adulta, quando eu determino sobre o que eu quero que a minha vida fale no futuro. Lá no seu código de vida, no seu íntimo, tem alguém, é você, é a sua identidade. Eu lhe pergunto, quem é você? Eu preciso me conhecer melhor, eu preciso me entender, saber o que me resume, o que me explica, qual é o meu legado, o que eu posso desenhar e dizer, esse cara sou eu, o que eu posso fazer isso? Talvez construir um certo mosaico para entender a sua vida. Eu me pareço com isso aqui, eu sou isso aqui, as minhas ideias são essas, mas quem é esse você? E quando eu descubro isso, é libertador, porque eu otimizo a minha vida. Aquilo que não sou eu, não tem a ver comigo, eu não vou perder tempo com aquilo. Eu respeito demais vocês que trabalham com leis, e sua profissão é maravilhosa, mas entenda bem, eu não gosto disso, eu não gosto de leis, eu não gosto de contabilidade, respeito vocês que lidam com números, vocês são fantásticos, tão fantásticos que eu preciso de vocês, porque eu não sei fazer isso. Talvez o lugar que eu detestaria trabalhar na vida seria em cartório. Eu não consigo, papéis, carimbos, processos não criativos, mecânicos, eu teria pane. Alguém chegasse assim para mim e falou, Anésio, a melhor faculdade aqui em São Paulo, desta área, com uma profissão maravilhosa, inclusive você já sai de lá empregado para ganhar, vou jogar alto, você vai ganhar 30 mil reais por mês. Só que você tem que começar o curso já no ano que vem. Topa? Eu diria não. Por quê? Porque não tem nada a ver comigo. Eu não nasci para ganhar dinheiro, eu uso dinheiro. Eu não nasci para isso. Eu nasci porque eu quero viver, e eu sou eu, e eu gosto de algumas coisas. Existem algumas coisas que eu dedico horas da minha vida para fazer e para estudar. Esse cara sou eu. Eu sei quem eu sou. Então eu corto algumas coisas que não sou eu. Você otimiza melhor a sua vida quando você sabe que a sua vida é curta, quando você sabe que a sua juventude vai embora logo. E aí você precisa descobrir o seguinte, o que te apaixona na vida? Quais são aquelas coisas que quando você faz, entenda bem, quando você faz, você fala, estou vivo. Eu me sinto vivo fazendo isso daqui. Isso aqui para mim é melhor do que qualquer outra coisa. Teve um momento, me lembro dessa cena, foi uma cena muito marcante para nós estávamos em casa, íamos receber o meu irmão em casa, meu irmão com a sua esposa. Foi um passeio de rotina, uma visita de camaradagem nossa, que a gente se ama, está livre, vamos tomar um café, marcamos uma tarde, fomos tomar um café, era o meu dia de folga, e chegaram em casa, e já final de tarde, e então o dia anoitecia muito cedo, e foi escurecendo, e acabou a energia elétrica. Acabou a energia elétrica, e vamos fazer o quê? Vela na mesa e bater papo. E rolamos horas e mais horas de bate-papo em torno da mesa, com histórias, contando, falando, como diz Oswaldo Montenegro, falando da vida em Ré maior. Era isso que nós estávamos fazendo. Então, foi um dos melhores dias da minha vida. Me marca até hoje. Eu não sei quantos anos isso já aconteceu.
O ano passado? O ano passado. O ano passado. Para mim foi uns 5 anos atrás o negócio dele. Não que eu tenha visto meu irmão tanto tempo assim, só estou falando dessa ocasião em específica, né? Dessa específica. Mas ali é minha vida. Eu gosto daquilo. Eu gosto de um papo. Eu gosto disso. Eu gosto de um bom café, uma boa conversa. O café para mim é só uma desculpa para sentar e conversar. Se tem uma coisa que eu detesto, porque o café me lembra isso por causa da minha avó, por causa do meu pai. A gente ia tomar café, vamos sentar. E ali era o tempo que eu ia ter bate-papo com a minha avó, ia ter bate-papo com meu pai. E então, tomar café para mim é isso, é sentar e conversar. Eu não entendo esse negócio do cara que chega, para no balcão, pede um cafezinho, toma, isso é pinga, não é café. Isso é pinga. Você tem que sentar, conversar. Se não tem gente, não se toma sozinho, entende? É gostoso. O que te apaixona na vida? O que faz a sua vida valer mais? Cantou uma canção, gostou? Canta de novo. Gostou de um filme? Assiste de novo. Eu saí para tomar um café da manhã com um dos meus amigos, e esse amigo estava me contando acerca de um filme que ele assistiu, e ele estava me remetendo a um momento do filme que eu tinha assistido, mas eu não me lembrava. Ele falou, cara, assiste de novo, não foi bom? Eu falei, vou assistir de novo. Ele falou, pois é, eu já assisti 3 vezes. Eu preciso ver de novo, porque aquilo me fez bem. O que te faz a vida valer mais? Se a sua vida fosse perfeita, como seria? O que seria a sua vida perfeita, the best, melhor? O que seria? Lute por isso. A vida é curta. Vamos ver minhas pichações aqui. A morte vem para todos, a juventude passa rápida, a vida é curta. E o que te apaixona na vida? Segundo, o ruim da vida não é morrer, é morrer sem ter vivido. De que adianta viver até os 90, 100 anos de idade, reclamando da vida e pedindo a morte que nunca chega? O ruim da vida é não viver a vida. Quando nós desfrutamos da vida, nós estamos honrando a Deus. Esses dias eu dei um jogo para o meu filho e vi que ele está apaixonado pelo jogo que eu dei. Eu gostei, eu achei legal, até porque custou caro. Eu ia ficar muito chateado se ele não jogasse. E é interessante porque num primeiro momento ele não se interessou, então eu mesmo peguei o jogo e fiquei, é legal, eu estou me divertindo, eu queria que ele gostasse do jogo. Aí gostou mesmo, e agora pegou e se apaixonou e achou legal. Eu até, lembro, até ontem à noite mesmo, falei, cara, você gostou do jogo? Ele gostou? Eu gostei dele ter gostado. Quando a gente dá um presente para alguém, é legal ver a pessoa, sabe, que ela gostou do presente, ela usa o presente, ela curte o presente, é legal isso tudo, não é? Muito bem. Deus te deu a vida. E Ele criou não só você, a vida, o ser humano, mas Ele criou o mundo também. Então, quando eu curto alguma coisa da criação de Deus, eu estou adorando a Deus pela sua criação. Quando nós não damos o devido valor a Deus, à vida ou às coisas que Deus criou, nós estamos ofendendo a Deus. Então, desfrutar a vida é fazer o que Deus, curtir o que Deus fez de belo e bom. Deus, na sua representação ali no livro de Gênesis, de como que deveria ser o homem, Ele o coloca num jardim com flores, frutos, coisas bonitas, com cheiros, com tarde, com águas, com tudo que é para o ser humano desfrutar daquilo. Deus está dizendo, é isso que é a vida que eu dei para você. O ruim é a gente chegar no ocaso da vida, no entardecer da vida, nos nossos dias de sombra, com a sensação de que nós desperdiçamos a vida.
O ruim da vida é não viver a vida. Gente que não vive a vida são aqueles que ficam reclamando de tudo e de todos. Ele não vive a sua vida, ele está preocupado com o outro. Ele vive a vida do outro. Mesmo que o outro seja chato, a vida é do outro. Você nunca leu para-choque de caminhão, não, meu querido? Está escrito lá, Deus deu a vida a todos para que cada um cuide da sua. Vai cuidar da sua. Eu já tenho tanta dificuldade para cuidar da minha, vou cuidar da dos outros. Então, para de ficar vivendo a angústia da vida do outro, no sentido de meter o dedo na vida do outro, determinar como que você quer que o outro seja. Tem gente que vive a sua vida reclamando de tudo e de todos. Assim, tem uma coisa, esses dias foi uma conversa que eu tive com a Magda mesmo. A Magda falou o seguinte, ela estava me ensinando algo. Ela falou, nós temos que crescer no autoconhecimento. E crescer no autoconhecimento significa talvez fazer algumas perguntas para si mesmo, do tipo, será que eu não falo demais? Eu não sou chato? Será que eu não sou inconveniente com as pessoas? Sabe, tentar se ver com os olhos dos outros. Quem é você aos olhos dos outros? Será que você não é inoportuno, você não é chato, você não é inconveniente? O que as pessoas pensam de você, ou da imagem que você passa? Será que você não está metendo demais o dedo na vida dos outros? Assim, deixa quem quiser trocar sua foto do Facebook com cores da França, do Brasil, da Argentina, com lama, com o que quiser, a vida é do cara, fica na tua, para de ser chato. Vai viver a tua vida. Fica brigando por causa disso, a nova briguinha do Facebook. Chatinho. Se ninguém te falou isso, eu estou te falando, você é chato. Hoje você vai deletar, né? Legal. Valeu. Não, tudo bem, todo mundo erra. Tem um monte de post que eu mesmo faço depois. Eu faço sim, já eu posso deletar. Claro. Principalmente assim, eu me lembro, vai Corinthians! Não foi, só veio deletando lá, não foi. Ora, todo mundo erra na vida. Vai cuidar da tua, querido, vai viver a tua. O que me importa o que os outros estão fazendo? O que importa sim, é o que eu estou fazendo. Eu lhe pergunto o seguinte, você fez doações? Você ajudou as pessoas? Você fez alguma contribuição para gente oprimida e que precisava ser socorrida? Você foi útil para a humanidade? O que você fez de bom além de reclamar? O reclamar não é bom, né? Você já sabe. Mas o que é que você fez de bom? É isso que você tem que ver. Faça autoanálise, julgue-se a si mesmo. Então, gente, vamos lá. Vida está acontecendo. Vamos fazer da nossa vida um culto para Deus. Jesus falou o seguinte, eu coloquei você, Jesus falou que Ele pegou você, enxertou você nele. Ele fala, de modo que eu sou a videira e vocês são os ramos. E eu quero que vocês vão e deem muito fruto. Jesus está falando, olha, eu sou a fonte de toda a vida. E eu coloquei você em mim. Ou seja, a mesma vida que eu tenho, você também tem. O mesmo poder de Deus, a graça de Deus que tem na minha vida, agora flui para você também. Mas para que eu te dei isso? Para que você produza, como um ramo produza, fruto. E uma árvore não come do seu próprio fruto, o fruto é o que os outros se alimentam de você. É o que a tua vida é boa para a vida dos outros. Jesus está querendo dizer o seguinte, vai dar fruto, querido. Vai dar alimento para os outros. Vai fazer da sua vida um culto para Deus, um serviço a Deus. Vai fazer isso. E uma das formas que a gente faz isso, veja bem, uma árvore para produzir bons frutos, ela tem que ser saudável. Uma vida para produzir vida nos outros, ou seja, sabe aquela pessoa que só de você ter contato com ela, você fala, ganhei o dia, puxa, que legal. Tem pessoas que fazem esse bem para a gente. O que são essas pessoas? Saudáveis.
Elas estão cheias de vida, então você toca nelas, elas passam vida para você. Então, meu irmão, até antes mesmo de você produzir fruto, vai viver, vai fazer coisa boa. Oh, quanta coisa boa tem na vida? Comer, uma delícia. Coma para a glória de Deus, meu irmão. Isso não significa comer muito, mas coma prazerosamente. Isso está no texto de Eclesiastes. Coma prazerosamente, beba gostosamente. É assim que se faz. Faça algo gostoso, curta aquele momento. Que nem minha avó falava, quando eu comia rápido, que eu queria jogar bola, para de comer engolido, menino. Comer engolido. O que era comer engolido? Falava, comer igual cachorro. Para! Não é assim que se come. Joga para um canto da boca, joga para o outro, sente, curte, perceba os temperos. Puxa vida, o cozinheiro, a cozinheira, levou horas ali para chegar naquele ponto para você e você não percebe o tempero. Vai comer gostoso, vai brincar com um animal, vai rolar no chão com seu cachorro, vai rolar no chão com seu marido, vai, que é um cachorro grande, né? Vai rir de um desenho, vai brincar com os filhos, vai se divertir, vai fazer o que gosta, vai ver um céu bonito, tem que sair de São Paulo para isso, mas tudo bem. Vai sentir cheiro de terra molhada, vai andar, vai sentir o gostoso da manhã ou da tarde, vai perceber nascer ou pôr do sol. Se você for trabalhar, trabalhe para a glória de Deus. Para de fazer seu trabalho aquele lugar mais odioso da semana. Tem gente que tem crise com a música do Fantástico no domingo à noite. Meu Deus do céu, amanhã é segunda. Quem foi que criou a segunda? Foi Deus, fica quietinho. Foi Ele. Quem foi que criou o trabalho? Foi Deus. Fica quietinho. Você que tem que transformar aquilo. Vá ter um bom tempo de lazer, vai correr, vai andar, vai praticar esporte, vai brincar, vai namorar, vai se reunir com os amigos para rir. Chega para alguém que você ama e fala, eu te amo. Alguém que você tem relacionamento e dá um beijo. Faz o abraço demorar um segundo a mais. Vai elogiar alguém, vai viver a vida de uma maneira santa. Isso agrada a Deus. Adora a Deus pela vida. Para observar quanta coisa boa tem ao seu redor. Quanta coisa Deus criou. Quando a gente vive bem a vida, é uma das formas de nós agradecermos a Deus por estarmos vivos. Dizer, Deus, obrigado pelo brinquedo que você me deu. Estou jogando muito. Estou me divertindo. Obrigado. É uma das maneiras de nós adorarmos a Deus. Terceiro e último, viva como alguém que não quer deixar a vida passar. Eu me lembro, nos últimas entrevistas que eu consegui assistir, ou os últimos escritos de um escritor que gosto muito, Rubem Alves, eu fiz o seguinte comentário para alguém. Eu falei, ali, não foi aqui numa mensagem mesmo. Eu falei, ali estava um velhinho que não queria morrer. Era isso. O homem enfrentava uma situação de uma doença terminal, já estava em idade relativamente avançada, saúde debilitada, mas as suas atitudes para com a vida eram assim, eu não quero morrer, eu quero viver cada dia, eu vou curtir cada momento da minha vida. Viva como alguém que não quer deixar a vida passar. Quando a gente vê que a juventude passou, está passando, a gente começa a olhar um pouquinho melhor os acontecimentos da vida e a gente começa a pensar assim, deixa eu correr para fazer o que eu ainda não fiz. Não fazendo besteira, tem muita coisa boa e certa que a gente ainda pode fazer.
Esse é o conselho de Paulo para Timóteo. Paulo estava preso e ele já estava nos seus últimos dias de vida. César Nero tinha já decretado a sua morte. Paulo sabia, vou morrer. Ele escreve uma carta para um de seus melhores amigos, um discípulo querido chamado Timóteo. E nessa carta para Timóteo, que talvez tenha sido alguns bilhetes e formado aqui a nossa carta, Paulo coloca alguns tons de urgência nesses textos. Veja comigo 2 textos de Timóteo, Timóteo 4,9 e 4,21. Num ele fala, procure vir logo ao meu encontro. No outro ele fala, procure vir antes do inverno. Note, venha logo, venha antes. Ele falava, não dá mais tempo, cara. Se Timóteo demorasse mais um pouco, chegaria o inverno e ele não ia conseguir chegar até Paulo, porque as viagens ali pelo Mediterrâneo param durante o inverno. Então, quando ele chegasse, poderia ser tarde demais, assim, Paulo já estaria morto. A lição que eu quero te deixar aqui é a seguinte: tem coisas que não podemos deixar para depois, pois não sabemos se esse depois virá. Nós precisamos, queridos, entenda bem, ter um pouquinho mais de senso de urgência com a vida e apressar os nossos planos. Você falou que queria fazer um curso e já passou esse ano e você não fez. Você tinha alguns planos de algumas coisas que queria fazer e ainda não pensou em fazer. Tem uma viagem dos sonhos que você quer fazer, mas você nunca nem fez planos sobre ela. Nada. Nem no papel, tá? Não saiu do papel, nem no papel ainda está. Como nós não sabemos o dia da manhã, essa é a moral da história do texto bíblico que nós lemos. O último texto fala, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Seja prudente, não seja insensato. Eu vou terminar, convido você a ficar em pé comigo, por gentileza. Tem coisas na vida da gente que precisam ser feitas antes do inverno chegar, ou jamais serão feitas. Essa é a lição que Paulo apóstolo deixa nessa carta a Timóteo. Vamos pensar nesse momento, vamos refletir nesse momento sobre essa mensagem, algumas coisas. Você precisa perdoar alguém? É melhor fazer agora. Você não sabe se você vai ter tempo de... Não, quando eu encontrar com a pessoa, eu falo com ela, legal, mas é melhor você já falar diante de Deus agora, você não sabe se você vai encontrar com a pessoa ainda. É melhor perdoar agora. Tem alguém que você machucou e precisa pedir desculpa, ou alguém que talvez você precisa chegar e falar outra coisa. Você precisa chegar para alguém e dizer, eu te amo. Se você tem filho ou filha e ainda não disse eu te amo para essa pessoa, tem que falar. Ah, não mora mais comigo. Existe um negócio legal chamado internet, telefone, tudo isso funciona muito bem. Manda um recado. Alguns de vocês queriam fazer algo para Deus. Tem sonhos na sua vida de fazer algo para Deus. Eu me lembro quando eu estava num desespero na minha vida, tinha abandonado o ministério, carregava em mim ainda essa paixão por Deus. Me encontrei com um irmão muito querido, Benedito Carlos. E ele saindo para almoçar comigo, chegou para mim assim, e me fez essa pergunta, falou, e aí, Anésio, você está parado, cara? Você é um homem chamado por Deus, você é um pastor, você precisa fazer algo. Não tinha essa carisma aqui ainda, tá? A carisma foi fruto disso. Dentre as diversas coisas, essa foi uma das coisas que contribuíram. Eu falei, não, tem que esperar um tempo, sabe? Ele falou, Anésio, quanto tempo de vida útil você acha que você ainda tem?
Leva-se tempo para edificar uma obra, meu irmão. 10, 20 anos para você deixá-la sólida. Na época, eu tinha 28 anos de idade. E ele me falou assim para mim, você está velho já. Daqui a 20 anos você tem 48. Gente, eu já tenho 49. Ele estava certo. Ele estava certo. Então, meu querido, você tem um chamado. Quanto tempo você vai esperar para botar isso para fora? O que você precisa fazer para começar alguma coisa? Preciso fazer algumas coisas antes que o inverno chegue. Talvez eu não tenha outra chance. Talvez não tenha outra época. É tarde demais. A lição que Jesus deixa para a gente não é só essa da urgência, mas é também a lição de não seja tolo, insensato, monga, como diz meu filho. Seja sábio, prudente, responsa. E isso tem a ver com as decisões que nós tomamos. Amém? Que esse senso de urgência não é para a gente fazer besteira, mas senso de urgência é para nós otimizarmos a nossa vida. Na verdade, tirar um monte de coisa da tua vida só te atrapalha. Está na hora de tirar umas coisas chatas da vida. E vamos fazer as coisas boas que Deus tem nos dado para fazer. Amém? Para terminar, eu queria orar com vocês. Vamos orar nesse momento? De duas maneiras eu quero orar aqui. Uma, eu quero que você ore por você, porque só você sabe o que está se passando no coração e o que é que o Espírito Santo está falando aí com você. Em seguida eu quero orar por você. Ore você nesse momento. Ore você. Faça sua entrega para Deus. Senhor, desde o início dessa reunião, nós temos escutado suas palavras, que nos fala que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E terminamos essa reunião entendendo que nós queremos tudo que o Senhor tem para a nossa vida, nós queremos viver. Ajuda-nos a otimizar a nossa vida. Ajuda-nos a manter a nossa chama sempre acesa. Que cada irmão e cada irmã aqui se planeje melhor a vida para não deixar a sua candeia apagar. Senhor, quero queimar até o último fiozinho do meu pavio. Viver toda a vida e toda a oportunidade da vida que o Senhor me deu para viver. Viver o melhor do Senhor, experimentar esta vida abundante que Jesus veio para nos dar. Dê a mim e aos meus irmãos a sabedoria e a prudência que precisamos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.